a principal fonte do fracasso de um médium do Vale do Amanhecer? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mestres e ninfas, sou adjunto japuano. Vamos trazer uma reflexão onde nossa mãe nos ensinava que mestre ensinando mestre. E nós precisamos sempre pensar, estudar, nos aprofundar e pensar para termos consciência e assim, consciente, médios consciente, nós temos a nossa conduta doutrinária e nós temos a nossa missão, o nosso sacerdócio de uma forma verdadeira, mas a verdade acima da verdade. Hoje vamos trazer essa reflexão sobre a principal fonte que derruba, que acaba, é a criptonita de um médium do Vale do Amanhecer. Agora nós já sabemos, né? Todo mundo levanta as mãos que a gente já sabe que as principais proibições que temos desde quando entramos lá na doutrina, a primeira é o cruzamento de corrente, a bebida e o álcool, né? Temos isso e depois vem a conduta doutrinária e por aí afora estudamos muito sobre isso. Sim, todos esses são fundamentais. Mas existe uma outra fonte invisível para os olhos da pessoa que está caindo nesse buraco e visível muitas vezes pelos demais que estão em volta. O principal fracasso de um médio do Vale do Amanhecer, mestres e ninfas, está na sua vaidade. Mas não é só do médio do Vale do Amanhecer. É para o indivíduo, para o cidadão, para a pessoa. Toda pessoa que tem o seu ego, o seu eu muito elevado, ele é uma pessoa muitas vezes não grata. É uma pessoa muitas vezes que ela não se sente vista e nem reconhecida, às vezes pela sociedade, pela família, ou até mesmo doutrinariamente. Então, cada vez mais ela vai fazendo com que, de alguma forma, ela seja vista, reconhecida. Às vezes falando, chamando a atenção, ou querendo controlar e manipular pessoas e grupos. E assim, mestres e ninfas, a gente vê em toda a sociedade, mas eu vou me atentar somente a falar como isso acontece e derruba o médio do Vale do Amanhecer. A pessoa está lá de branquinho e ela começa o seu sacerdócio e ela é muito humilde, mãozinha para trás, sim senhor mestre, ninfa, salve Deus, e muito educado e inicia o seu sacerdócio. Aí ela faz a sua iniciação, a sua elevação, quando ela faz a sua cintura, em todo esse processo ela começa a sentir um poder, que é o poder das consagrações, que é o poder das cabalas. E ela começa a perceber que dentro dela algo começa a se modificar de fato. E aí a vaidade entra e ela não consegue administrar isso e entender que isso não é somente ela. Existe uma espiritualidade, existe uma corrente indiana do espaço que está a fortalecê-la. E aí a pessoa começa a entrar numa vaidade cada vez mais, porque ela sente um poder. Ela sente que algo modificou dentro dela. Mas o eu dela é tão grande que ela só consegue achar que é ela própria. E não tem mais nada externo. E aí sempre o homem se afastou de Deus nesse momento. Porque esse poder vem de Deus, vem da espiritualidade. E aí então a gente começa a ver que a pessoa se transforma numa regente de falange, ou num comandante de trabalho, ou num adjunto de povo, ou num coordenador, num regente, num administrador de uma corrente. E aí a gente vê uma série de pessoas, mestres e ninfas, com uma vaidade à flor da pele, que aquilo chega a transparecer para todos, menos para a própria pessoa. E aí começa um controle. Aí monta-se grupo de estudo online e presencial, monta-se administrações regionais e por aí afora, várias outras formas. E quando ela é doutrinária, mestres e ninfas, ela agrega. Doutrinária agrega, mantendo sempre uma hierarquia. Aquela hierarquia que inicia quando a gente faz a preparação lá na fila, antes de ir para a pira fazer a preparação, ali já tem uma hierarquia que se respeita.
se respeita toda a hierarquia do mestrado, como nos ensinou nossa mãe, precisa ser respeitada. Quem está de indumentária fica na frente, os mestres consagrados mais elevados ficam na frente, e está tudo bem. Isso não é vaidade. Vaidade quando isso vem para a individualidade da pessoa e ela quer fazer que isso seja um controle, ela quer ser mais vista e mais reconhecida, ela quer ter um controle pelaquela consagração ou pelo aquele cargo que ela tem. E aí a vaidade começa a imperar. E aí já não é mais doutrinário. Quando uma pessoa começa a mandar no grupo, tem que ser do meu jeito, se vir o João, o Antônio, eu não quero, então não é doutrinário, não agrega. Mas tem que me respeitar porque eu comecei ou porque eu sou hierarquia. Sim, o respeito doutrinário da hierarquia que agrega. Então, mestres e ninfas, e aí a gente começa a olhar, mas a nossa doutrina então está enfraquecendo porque a vaidade está para todo lado. A nossa doutrina, ela teve até divisão, mas ela não enfraqueceu. Ela dividiu grupos, mas ela não enfraqueceu. A doutrina, a espiritualidade segue de cabeça erguida, seguindo o roteiro, o propósito desse sistema crístico na Terra. O sistema crístico segue em pé, mas separado está o que a vaidade do homem separou. Mestres e ninfas, uma humilde reflexão, para que possamos todos nós sermos um pouco melhor do que ontem. Uma vez que um mestre ou uma ninfa se levanta, colocando, querendo que vale a sua opinião e não a questão doutrinária, alguma coisa está errado. Muitas vezes, pessoas julgam e condenam, e não é isso que a nossa doutrina prega. A nossa doutrina prega doutrinar. Doutrinar não é julgar e condenar. E não se esqueça, não existe na nossa doutrina ensinamento da individualidade. Para você ir para o trono, você precisa de 2. E com 2 você não vai para os tronos, porque você precisa de um comandante para abrir os tronos. Mesmo num trabalho de primeiro estágio, você precisa de 3. Mestres e ninfas, não existe o apará sem o doutrinador. Mestres e ninfas, não existe o comandante sem a estrutura do mestrado. Mestres e ninfas, não existe o mestrado sem a estrutura e a organização dos comandantes, dos organizadores. Mestres e ninfas, não existe a nossa doutrina sem a espiritualidade. Você, mesmo com o ego mais elevado, você não é a individualidade. Você também é a coletividade. Salve Deus.